Lá, bora. 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 Fala pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais um PopaiCast, né? De reestreia, né? E a reestreia não poderia ser com tamanha importância com a doutora Elaine, né? A secretária da Ser Mulher em Aracaju, né? Então, assim, boa noite, doutora. Boa noite, papai. Uma honra estar reestreando aqui o seu programa e só agradecer mesmo esse momento assim para nós mulheres e para toda a sociedade aracajuana e sergipana também, né? Que bom, eu agradeço a presença da senhora. Espero que a gente possa destrinchar tudo aqui hoje, viu? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre violência doméstica, o que a secretaria tem para 2026 e o que a doutora Elaine vai trazer para 2026. Espero que a gente possa aqui contar com tudo, um pouquinho para que cada um saiba o que está acontecendo com a doutora Elaine, né, em 26. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a senhora, né? Eu li sua biografia, mas eu sempre gosto que a pessoa fale. Quem é a doutora Elaine? Essa mulher destemida, essa mulher intensa, mãe, filha, né? Eu tenho 2 filhos, sou advogada de formação e hoje está à frente da Secretaria da Mulher, uma secretaria tão desejada, tão esperada, né? Como você bem colocou, hoje nós temos a nossa prefeita, a primeira mulher eleita na nossa capital, depois de 170 anos, e iniciar uma secretaria, né? Está sendo o nosso maior desafio. Então, Elaine é essa mulher destemida, intensa nas relações. Elaine, quando diz vai lá, ela vai mesmo. Mãe, advogada, amiga, e é por aí, nossos caminhos são esses aí. Vi que a senhora exerceu a função de direito, né, na advocacia, estava à frente de outra pasta, não é isso? Fala um pouquinho sobre a outra pasta, era o PROCON? Isso, o PROCON Aracaju. No início, né, de 2025, eu fui convidada pela nossa prefeita, aqui Emília Corrêa, para estar à frente do PROCON Aracaju e de pronto aceitei, até porque a área que eu trabalho também, eu sou especialista em direito do consumidor, mas tenho uma graduação e uma pós-graduação em direito público, e iniciamos dentro da gestão municipal no PROCON Aracaju. Então, ali eu passei de janeiro até abril, quando veio o convite para estar à frente da Ser Mulher. Dentro do PROCON, como eu falei, a minha área, né, era uma área que eu trabalho, que eu domino, que eu entendo, né, vamos dizer assim. Então, era algo que deu para a gente fazer um trabalho bacana durante 100 dias. E foi com esse trabalho, né, com esse olhar, que a nossa prefeita nos fez o convite em abril para que iniciarmos a Ser Mulher, né, a Secretaria da Mulher aqui na nossa capital. Foi pensada uma secretaria exclusiva, né, para atender as mulheres. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa secretaria, né? O que é que ela tem, o que é que ela cuida, o que é que ela trata, né? Ela tem psicólogos, ela tem algo nessa linha de atendimento às mulheres? Então, papai, bem como você falou, a Secretaria da Mulher foi uma promessa de campanha, né, da prefeita, e logo nos primeiros meses ela levou à Câmara para que fosse aprovada, e assim sendo aprovado, a Câmara aprovou, né, iniciou-se a Secretaria mesmo sem orçamento. Então, o ano de 2025, de abril até dezembro, a Secretaria mesmo sem orçamento, a Secretaria ela conseguiu colocar, né, mostrar para que veio com relação a esse atendimento de mulheres. Nós temos um corpo técnico lá, e a gente costuma dizer que a mulher, né, a nossa advogada, nossa orientadora jurídica, costuma dizer que a mulher é um combo. Então, está à frente de uma secretaria de mulher para cuidar da saúde mental das mulheres, para cuidar desse lado psicológico, afetivo que nós mulheres, infelizmente, nós enfrentamos, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar. E dentro dessa equipe multidisciplinar, não só a equipe, mas com as demais secretarias, de forma transversal. Então, a Secretaria da Mulher, ela consegue ter um braço na educação, na saúde, no esporte, em todas as secretarias. E lá não poderia ser diferente. Nós temos as rodas terapêuticas com terapeutas,
Nós temos a parte com o acompanhamento psicológico, né? E temos também a orientação jurídica dessas mulheres. Que bom, né? Isso é um combo que vai atender realmente a sociedade. É o que a gente precisa, né? O que a sociedade precisa, de políticas públicas que cheguem na ponta da linha, né? É como eu sempre converso, eu sempre falo isso. Né? A ponta da linha, ela tem que ser atendida, né? Porque é tão sofrida. E a gente está vendo inúmeros casos, né? Inúmeros casos de violência doméstica. Como é que a senhora vê isso hoje? Então, infelizmente, o ano de 2025 foi um ano marcado pela violência para as mulheres, né? Para nós mulheres. E a Secretaria da Mulher, a gente, mesmo com campanhas educativas, a gente tem um olhar sempre de dentro para fora. Quando a gente fala de violência, a gente busca passar por todas as secretarias, para as servidoras, né? Para os assessores, as assessoras, para que a gente entenda que toda a política pública também ela nasce de dentro para fora. Então, a Ser Mulher ela não poderia ficar de fora desse momento dessa construção. Nós iniciamos no mês de junho com a campanha sempre de importunação sexual de Não é Não nas festas e ali a gente levou, né, para o público o direito da mulher de usar, né, do seu corpo, das suas vestimentas, do seu modo de se comportar com respeito. E infelizmente esse dado aumentou, né, vem aumentando no ano de 2025 com essa questão do feminicídio. Mesmo com as campanhas, tanto dentro como fora, isso infelizmente ainda acontece. Mas aqui, papai, eu chamo a sua atenção e das pessoas que estão nos acompanhando. É um problema de saúde pública, é um problema de política pública, onde tem que envolver toda a sociedade. Não adianta a gente ter uma secretaria, endurecer as leis, né, onde a sociedade não se envolve também. Então, homens e mulheres precisam estar envolvidos para que a gente possa, sim, acabar com essa história de feminicídio. Lá na base, na escola. Durante o ano de 2025, como nós iniciamos no mês de junho, e a secretaria teve uma efetividade a partir do mês de agosto, nós não conseguimos entrar nas escolas municipais. Mas agora, em fevereiro, toda a rede municipal passará juntamente com a Patrulha Maria da Penha, com o Anjos Azuis e a Secretaria da Mulher, porque a gente entende que lá na base a gente precisa preparar também. Que bom, né? Eu vou pegar o gancho dessa primeira campanha do Não é Não, né? Porque a sociedade ela tem um preconceito, um tabu a ser quebrado, né? As pessoas acham que vestimentas o comportamento ele dá esse acesso sem fala, né? A estar importunando. Isso. Né? Então, assim, porque hoje tá com short curto, uma blusinha. A leitura que é feita por alguns homens, né? Não são todos, que ele tem a permissão, né? de se puxar, de agarrar. Então, essa campanha nas festas ela foi muito importante. Eu quero que a senhora fale um pouquinho. Então, essa é uma campanha nacional e com esse olhar, né, criterioso, todas as festas do município aqui de Aracaju, a Secretaria da Mulher ela faz frente lá para a gente levar essa mensagem do Não é Não. E graças a Deus a gente tem tido um êxito, né, em levar essa campanha. As pessoas já estão entendendo. A gente vai com uma equipe, né, onde a gente faz essa abordagem através de lex, onde diz lá para aquela mulher que se ela disser não, a pessoa que estiver fazendo ali qualquer coisa que venha desagradar, ela pode ir lá buscar dentro da patrulha, dentro dos nossos contêineres, a prioridade em fazer o seu boletim de ocorrência, caso venha acontecer, ou fazer mesmo a denúncia ali daquela pessoa, aquele agressor que queira intervir naquele momento ali. Então, todos os eventos do município de Aracaju, a Secretaria se faz presente para levar essa conscientização. Quanto mais a gente conscientiza as pessoas, mais as mulheres se sentem, vamos dizer assim, segura em estar em uma festa e sabendo que não vai ser, naquele momento ali, olhada com um olhar de desdém ou coisa parecida. Então, realmente é muito importante essas campanhas educativas em eventos, mas eu volto a dizer que é um problema onde toda a sociedade precisa estar atenta sobre a questão do feminicídio, sobre a questão da violência contra nós mulheres. Então, você fala, né? Quem é educado como homem, né? Eu sou homem, vou falar por mim e é a forma que eu educo meu filho, né? Que também é um homem, é um rapaz de 12 anos e eu fui educado pelo meu pai dessa mesma forma, né? De respeito, né? Que a mulher deve ser protegida,
Alan, você está achando que mulher tem que... Não estou achando nada. Né? Mas foi a educação que eu recebi, né, de proteger a minha esposa, de proteger minha mãe, minha irmã. Eu sempre falo, vai gerar até um pouquinho de polêmica, mas eu sempre falo que filha que tem pai homem, irmã que tem família e irmãos grandes, famílias de composições grandes, com muitos homens, dificilmente ela apanha. Porque eu acredito que o homem que ele vai saber que a família vai estar protegendo, né? Mas não só isso impede. Né? A gente sabe que, como a senhora falou aí, agora vocês vão estar nas escolas ensinando, que eu acho que é a base. Isso. Quando a gente constrói uma casa, a gente tem que vir pelo alicerce. Isso. Quando existe um alicerce forte, né, uma educação de proteção, de denúncias, né, a criança, o ProERD, ele tem essa questãozinha de ajudar até denunciar drogas, né? Então, assim, vocês fazerem esse tipo de alerta às crianças, vai ser bacana. Anjos Azuis, né, que tem na Guarda Municipal. Que é da Guarda Municipal, exatamente. Então, a Ronda Maria da Penha, vai ser integrado tudo isso, né? Isso. Eu até convidei eles para vir, né, num próximo, quem sabe, eles possam estar aqui com a gente. Mas isso é importante, dessa base, desse alicerce ser feito, para que as crianças que venham, a sociedade que venha com mais instrução, com mais... para que acabe, que isso é chato. Demais. Veja, papai, você falou que você tem um filho de 12 anos. Eu tenho 2 filhos, um de 26 e um de 20 anos. E hoje, nesse desafio que eu estou vivendo, que é estar secretária, eu sempre trazia isso para meus filhos, né? Hoje eles os dois têm namorada, eles estão namorando, e eu sempre falo, olha, a gente precisa entender o não, né? A gente precisa entender o término de um relacionamento. E eu acredito que esses homens, né, esses autores de violência, em algum momento essa lacuna ficou vaga para eles. Então ele acha que a mulher é um objeto, ele acha que não pode ser contrariado naquele não, ele acha que a mulher tem que dar continuidade a um relacionamento que ela não quer mais. E eu sempre falo isso para os meus filhos. Entenda uma coisa, o relacionamento só é bom quando é para os dois. Não existe um relacionamento bom para a mulher, nem bom para o homem. Precisa ser bom para os dois. Renúncia tem que haver das duas partes. Sim. E essa, como a gente fala, ir para as escolas é uma parte do nosso trabalho enquanto poder público. Mas a outra parte vem com as leis, vem com os pais, vem com o entorno onde aquela criança ela nasce, onde ela é criada, onde ela é educada. E o que eu quero chamar a atenção com isso? Que é um problema, como eu estou sempre rebatendo nessa questão, porque eu digo, gente, é um problema crônico, é um problema onde a gente precisa tratar de dentro para fora, né? É com as crianças, são com os jovens, são com os adultos, são com idosos também, porque nós temos casos de pessoas, de mulheres idosas, né, que passam por violência patrimonial, que passa pela violência moral. Então, a gente precisa tratar isso na raiz, de criança até a nossa fase de idosa. E como eu falei, né, hoje com esses meus 2 filhos, eu sempre converso com eles no sentido de que você viu alguém falando, ou seus amigos, ou até você mesmo começa a se policiar na sua fala, de ver uma fala preconceituosa, de você não replicar, de você ver o seu colega fazendo alguma coisa que seja desagradável para aquela namorada dele, para aquela companhia dele, você rebater aquilo dali. Aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher, aquilo já passou, aquilo já foi. Hoje, a gente, enquanto cidadão, a gente precisa, sim, fazer essa intervenção. Então, eu acho que são ações onde você precisa fazer a sua parte, eu preciso fazer a minha parte também, porque assim a gente consegue ir bem mais longe e assim a gente acabar com essa história de feminicídio e de violência contra nós mulheres. Já passou, chega, tem que dar um basta nisso, né? Eu me emociono um pouco porque violência, ela não gera nada. Né? Só gera desconforto, né? Acaba famílias, destrói famílias. E que amor é esse? Né? Que diz que ama e mata. Que amor é esse? Se você ama, deixe ir. Porque se fosse eu, volta. Né? Então, assim, esse amor, ele não pode existir, essa doença, né? Já se torna doentio. E é isso que a sociedade hoje não quer. Aí vem leis, vem medidas protetivas. Eu tenho até uma opinião pessoal que eu vou dar aqui, mas eu queria ouvir da senhora. O
que é que a senhora acha sobre as medidas protetivas? Tem a sua, vamos dizer assim, a sua validade real dentro da lei, porque se ela não tivesse efetividade, ela não estaria aí, né? Às vezes as pessoas questionam por que a Lei Maria da Penha e não José da Penha, João da Penha? Por quê? Porque mata mais mulheres do que homens. Infelizmente, mulheres são mortas diariamente, todos os dias. Homem não tem a mesma coisa. Então, a Lei Maria da Penha, ela teve a sua efetividade, ela tem a sua efetividade e a medida protetiva também. Isso é garantia? Não, mas faz com que a mulher ajude, empodere aquela mulher, faça com que aquela mulher ela consiga quebrar e romper aquele ciclo de verdade. Então, eu acredito, né, que tudo que venha validar algo para que a gente acabe com essa questão de crimes contra mulheres, contra criança, contra seja lá o que for, é através de alguma medida, de algo que venha parar aquele ser humano. Então, a medida protetiva, ela tem a sua eficácia. Ela dá garantia da vida da pessoa? Não, infelizmente, a gente não tem essa garantia, mas ali faz com que a mulher ela tenha, assim, coragem para que ela vá buscar ajuda e ela consiga romper aquele ciclo que ela, por muitas vezes, não consegue por conta da questão financeira, da questão da autonomia e da questão da segurança dela. Então, quer queira ou quer não, a medida protetiva, ao meu ver, do olhar jurídico, ela tem a sua finalidade nesse ponto de que serve para que as mulheres se sintam abrigadas e algo que possa romper o ciclo. Que bom. Esse debate que a gente vem fazendo é realmente para esclarecer tudo isso. Eu acredito muito, né, que essas políticas públicas, muitas vezes as mulheres, elas se sentem reféns pelo lado financeiro, né? Quando eu estive com a senhora lá na secretaria, a gente até com diálogo sobre cursos, né? E para 2026, como é que está essa parte para fortalecer esse financeiro feminino, para que a gente pegue essas mulheres para tornarem empreendedoras, para que não dependam mais e não se sintam mais reféns. Perfeito, papai. A gente entende, né, que para romper o ciclo, para essa mulher pedir ajuda e romper o ciclo, geralmente quando a gente entendeu aquela necessidade dela, pela vamos dizer assim, a carga emocional ou a carga financeira, né, porque eu preciso daquele meu marido para pagar as contas, para ajudar a criar meus filhos, e nós, enquanto secretaria, a gente precisa abrir um aporte para essas mulheres. E abrir o aporte é ver a questão da empregabilidade e a questão do empreendedorismo. Então, no final do ano, né, dia 22, foi sancionada a lei, onde a gente coloca ali como foi uma lei executiva, né, do Poder Executivo, o dia municipal da mulher empreendedora, que a gente comemora no dia 19 de novembro. Então, hoje na secretaria, quando essa mulher chega, ela passa por uma análise, ela tem alguém que vai analisar o perfil comportamental daquela mulher e a gente busca trazer dentro da empregabilidade, porque existe uma lei municipal onde as empresas que prestam serviço para o município de Aracaju têm que deixar um percentual de vaga para essas mulheres vítimas de violência ou mulheres em situação de vulnerabilidade, e temos a questão do empreendedorismo. Uma mulher que sabe fazer uma sua arte, um artesanato, um crochê, que sabe fazer um doce, um chocolate, um bolo. Então, a gente olha para essa mulher e quebra essa dor dela, da violência, através dessa autonomia, ou pela empregabilidade, ou pelo lado do empreendedorismo, que ali dentro os técnicos irão olhar para aquela mulher e diagnosticar qual o melhor caminho para que ela possa se salvar desse mal que, infelizmente, aflige várias mulheres. Então, assim, no início, a senhora falou que a Secretaria da Mulher, né, Ser Mulher, ela veio e nasceu sem verba. Isso. Né, passou o ano de 2025 sem verba alguma. E 2026, graças a Deus, entrou na lua, né, todo um processo. Eu confesso que eu ainda não peguei para ver, né? Mas nesse contexto, eu não sei, assim, eu queria dar uma ideia, né? Não é nem... Vamos lá. Uma fonte se não for para esse ano, para o próximo, para entrar no orçamento, né? Um empréstimo, algo nessa linha, uma linha de crédito para essas mulheres que foram vítimas, né, de agressão. Então, assim, eu acredito que seria interessante,
Nós temos um projeto dentro da Ser Mulher, que é o Banco da Mulher Aracajuana, e que está dentro da nossa previsão para até o ano de 2028, né? Porque a gente faz pela PPA ali toda a projeção de investimento, né? Ao longo. E dentro do nosso planejamento existe essa possibilidade, sim, não como empréstimo, mas como uma ajuda financeira, um benefício para essa mulher, principalmente as mulheres em situação de vulnerabilidade social, vítima de violência, para que ela tenha esse aporte e ela possa dar início ao seu empreendedorismo ou dar continuidade e melhorar o seu empreendedorismo. Então, a gente inicia olhando para essa mulher, acolhendo essa mulher, trazendo, fortalecendo essa mulher, e a gente conclui o nosso ciclo com ela através da empregabilidade ou do empreendedorismo para salvar essa mulher. Que bom, né? Eu já fiquei feliz, agora já ganhei a noite, né? Porque assim, a política pública, né, quando a gente inicia a vida pública, a vida política, né, a gente quer resolver os problemas. Isso. Né? Pegando um gancho, né? E como é que está o ano de 2026? Eu vi que a senhora foi candidata em 24, não é isso, a vereadora. Como foi essa experiência aí de sair candidata? Então, vamos lá. Vamos lá, né, papai? Vamos. Queria entrar nessa história. Então, papai, eu trabalho com política, são mais de 18 anos. Né? Eu sempre estive nos bastidores. Em 2023, eu fui convidada a estar presidente do PL Mulher Estadual e ali existiu a possibilidade de estar candidata a vereadora por Aracaju. Então, em 2024, a Elaine sai dos bastidores e vem para frente, aqui, linha de frente, como candidata a vereadora. Foi uma experiência que eu digo para você que não é fácil, não é? Você sem sobrenome, sem questão do financeiro, mas com a única vontade de fazer política pública para chegar até que realmente precise e necessite. E foi em 2024 que eu disse, não, se a gente quiser mudar, a gente precisa passar pela política. A gente precisa estar lá. Porque através dali a gente consegue chegar na ponta para aquelas pessoas. Então, coloquei o meu nome à disposição. Tive 1.381 votos aqui na nossa capital, batendo em porta a porta, conversando, olhando no olho de cada pessoa, dizendo o nosso trabalho, dizendo os nossos projetos, mas né, a gente entende como é que as coisas funcionam. E a Elaine ficou como suplente, né? E mesmo assim eu não desisti, né, de estar à frente da política, porque eu entendo que a política ela é um meio de transformação social, e já que eu busco essa questão aqui para a nossa cidade, para a nossa capital, para o nosso estado, então a gente precisa estar se posicionando. E Elaine, em 2024, colocou o nome, né, para estar, e como você falou, em 2026, nós estamos aguardando a orientação da nossa líder, da nossa prefeita, mas dizer que nós estamos aqui porque a gente acredita. Então, se a gente acredita, a gente precisa se posicionar. E, neste momento, a Elaine se posiciona. Que bom, é isso que a gente precisa, né? As pessoas que venham realmente lutar pela sociedade na área política, né? É uma área que, quando a gente começa a entrar, as pessoas já começam a visualizar de forma diferente. Eu costumo dizer que Sergipe, né, Aracaju principalmente, é feita de política hereditária. Né? Existiam as capitanias hereditárias, mas a política hoje é muito assim hereditária, de pai para filho, de avô, né? Então assim, para uma pessoa se destacar fora da curva é um pouco difícil. E aí, graças a Deus... Mas eu costumo dizer, viu, papai, que estamos na fila. Quem está na fila, uma hora chega, não é isso? Com então, certeza. Estamos na fila. Está na fila. Conta aí, vamos contar uma fofoca. A senhora falou aí de orientação política, né, da liderança, que hoje é a prefeita Emília Correia. Isso. Conta uma fofoca aí. Será que vai sair candidata a governo? Se não vai? Está sabendo de alguma coisa? Conta aí em primeira mão para a gente. Papai, eu queria muito ter essa informação. Se você me perguntar enquanto cidadã, eu vou dizer que quero sim, porque eu gosto do jeito político que ela está levando a condução da nossa capital, e para o nosso estado seria perfeito. Mas essa é uma resposta que somente cabe a ela e ao nosso grupo, e ainda não foi conversado sobre isso. O grupo está, nesse momento, montando, né, o seu quadro, montando o seu time, ela ouvindo cada partido, ouvindo a demanda de cada um que queira se candidatar, mas essa resposta eu posso dar enquanto cidadã, mas enquanto grupo ainda não posso, porque ainda não foi aberta ainda para mim essa resposta.
Que pena, né? A gente gosta de uma fofoquinha porque geram uns cortes. Mas é isso mesmo. Eu queria agradecer a todos que estão aí online, né? Geraldo aí, boa noite. Obrigado, Geraldo. Inclusive, eu estive lá com o Geraldo, lá na Rádio Anchieta, né? Lá no Augusto Franco. Aí comentei da senhora, ele acho que falou com a senhora, ligou para a senhora, falou né? que... Então, assim, gente boa, Gente Geraldo. boa demais. Então, assim, Pedro, tem uma galera aí comentando. Comentem, deixa o likezinho que fortalece a página, né? Divulga melhor aí. Papai, boa noite. Boa noite. Deixa eu ler esse comentário aqui, rapaz, do Água de Moringa. Ele botou: às vezes eu tô ali olhando o status no Zap, quando de repente, pimba, ele aparece com um taco de beisebol na mão reclamando de alguma coisa. É as pancadas políticas do dia, né? Eu vou retomar isso também. A gente vai, pega um taco de beisebol e solta o verbo, né? Obrigado, Água de Moringa. Tamo junto, meu irmão. Tem uma pergunta também interessante aqui, se você me permite fazer, papai. O pessoal está participando bastante aqui. Ele mesmo também perguntou o seguinte: doutora Elaine, ainda existem muitas subnotificações nos casos de assédio e abuso. É possível que muitas mulheres ainda são reprimidas para não buscar ajuda? Ele agora tocou, vamos dizer assim, algo que a gente vem falando muito sobre isso. Água de Moringa, não é isso? Então, infelizmente, né, a gente fala com muita infelicidade mesmo. Tem mulheres, né, a gente tem os casos de subnotificado dentro da DAGV, dentro da rede municipal de saúde, mas ainda existem muitas mulheres silenciadas. Então, hoje, o Ser Mulher, ela vem com esse olhar para que encorajar, né, para que as mulheres elas peçam ajuda. Nós temos a ouvidoria da mulher, onde ali é um local e um canal seguro para você, mulher, que queira, né, quebrar, romper o ciclo da violência. Infelizmente, esse dado ainda é alarmante, né, dessa subnotificação, mas a gente entende que para que a gente faça isso, a gente tem que buscar um canal seguro. A gente tem que identificar essa mulher, né, e aquela história. Para o agressor, a gente denuncia. Para a mulher, a gente oferta ajuda. Então, eu volto mais uma vez aqui falar sobre isso, que a sociedade precisa estar atenta. Toda a sociedade precisa estar atenta com relação a essa questão de mulheres. Viu machucado, viu o homem gritando, falando alto demais, né? Porque não é para falar alto mesmo, não. Tem que moderar o tom da voz, né? O casal, ele discute, briga sim, mas sem agressão física, sem agressão moral, sem agressão. Infelizmente, existe ainda muita violência sexual, que tem mulheres que são violentadas sexualmente e elas não sabem, não se identificam quanto a isso, mas que é uma violência. Quando a mulher disser não, é não mesmo. E se o parceiro insiste naquilo dali, então ela passa a ser violentada sexualmente. Então, infelizmente, ainda existe, sabe, Água de Moringa, esses casos que não chegam até a secretaria ou até, vamos dizer assim, a DAGV, a Delegacia da Mulher, não consegue chegar a esses casos. Então, assim, quando a gente casa, né, a gente acha que vai ser... todos os dias, né? Namorar todo dia, né? O que a senhora falou aí, eu vou falar um pouco para quebrar o gelo, mas é dessa forma, né? Então, assim, a gente toma fora às vezes toma fora todo dia da minha esposa, né? E tem que entender e respeitar. E tem que entender e respeitar, né? Eu nunca vi um negócio desse. Já é casado há 13 anos e ainda tomo fora. Imagine um casal de namorados, uma pessoa que está iniciando sua vida amorosa agora. Então, é o que eu falei, né? Se ama, cuida, não tem jeito. Vai dormir um pouquinho com raiva? Vai, mas quando Depois acorda... passa. Acorda de manhã, né? Toma um banho gelado, baixa a testosterona, dá uma relaxada e vida que segue, né? O respeito, né? Eu sempre falo com minha esposa que a gente já tem um mundo para brigar. Como é que eu vou brigar com ela dentro da minha própria casa? Não pode. Né? Não pode. Eu estive como síndico por 2 anos, né? Em um condomínio com 304 unidades, quase 1.000 pessoas. Você imagine, lá no Marivã. E tem uma lei, né, que fala que o síndico, ao ver, ele é obrigado a denunciar. Senão, não são. Né? Então, assim, olha a situação que o Estado coloca,
né? De forma que, quando eu assumi o cargo, eu tinha toda essa consciência e assim fiz, né? Toda vez que chegava o meu conhecimento, a primeira coisa que eu faço é acionar 190. E se não for, vai ser responsabilizado. Se não fizer, é a questão da subnotificação. Se o síndico não fizer o papel de notificar ou de chamar a polícia para que interrompa aquela violência ali, ele é Só que eu notificado. ficava um pouco triste, né? Porque eu vou contar aqui um fato que aconteceu, né? E aí, quando você chama a polícia vai lá, chega, a própria mulher fala que tá tudo bem, que briga é normal. Não é. Vamos lá, vamos entrar nessa polêmica aí. A gente tem que esquecer esse lado, sabe, papai? De dizer assim, poxa, quando chega a polícia, eu fiz todo o esforço. Mas se coloque no lugar da vítima. Existe um sentimento ali. São filhos, um sentimento que a mulher, quer queira ou quer não, a gente cria, né, o afeto pelaquela pessoa, mesmo pelaquele agressor, a gente tem o afeto por ele. E a gente não quer, né, naquele momento. Mas, enquanto cidadão, mais uma vez eu falo, a gente precisa se colocar no nosso local também. E entender que aquela pessoa está passando por isso, mas que uma hora ela vai romper o ciclo. Não é desistir, né? A gente precisa fazer isso. Então, aí a gente fez todo o acolhimento. Depois chamei na sala, no escritório, e aí a gente tentou acolher. Se precisasse de ajuda, até financeira, a gente iria fazer essa parte. Só que, é como a senhora falou, né? É toda uma questão emocional que envolve. Isso, exatamente. Né? Então, assim, as pessoas acham que quando se mete... O bom seria resolver de imediato. Não consegue. Né? Porque aí você era o Era o ideal. Era o ideal. Mas né? não é assim. Chamou a polícia, está resolvido. Só que não é. Não é assim. Então, como sociedade, como liderança na época lá do condomínio, eu sempre faria a minha parte. Sempre, e se tiver de fazer, faço a qualquer hora. Novamente, exatamente. Né? Porque eu quero ver a sociedade de outra forma. Eu quero deixar um legado. Hoje as pessoas não acreditam mais nisso, legado. É triste. Né? As pessoas só veem o lado financeiro. E isso está acabando com toda uma sociedade. Né? Hoje é muito difícil você ver pessoas que querem fazer algo. Mas aí eu volto àquela história. A gente precisa fazer a nossa parte. Não dá para a gente desistir. Diário. Porque as pessoas, realmente, né, elas estão cansadas de serem enganadas, de serem usadas. Mas aí o pai precisa continuar fazendo a parte dele. Elaine precisa continuar fazendo a parte dele. Você precisa continuar fazendo a sua parte. Então, infelizmente ou felizmente, a gente não pode desistir. Nós não temos essa opção aqui. Aqui a gente precisa melhorar. Está aqui para melhorar cada dia. Porque se eu olhar para a grama do meu vizinho e achar que a minha não está sendo bem cuidada, não, eu tenho que cuidar da minha grama. Não é fácil. Não é fácil, mas eu digo diariamente, cada um precisa fazer a sua parte, porque se você fizer a sua, eu fizer a minha, o outro fizer, a gente vai conseguindo deixar um legado, como você acabou de dizer aí. Porque a gente não pode cruzar os braços e achar que a humanidade está perdida, que tudo está perdido. Não, a gente não pode desistir. Lembre-se, nós não temos essa opção de desistir. É isso mesmo, né? A gente acorda toda manhã, às vezes um pouquinho cabisbaixo, mas... Vamos, porque tem toda uma situação a ser resolvida. Eu costumo dizer assim, a gente está com medo, vai com medo mesmo, está cansado, descansa um pouquinho, mas levanta e vai. Não dá para a gente parar, né? Não dá para a gente se lamentar, até porque a gente, assim como você falou, eu também acredito que a gente precisa melhorar a cada dia. E quando a gente começa a dizer a melhorar, é o nosso de dentro para fora, o nosso entorno ali também. Então, está cansado, descansa um pouquinho, fica triste, depois pega o fôlego novamente e segue. Porque assim, às vezes as pessoas, quando veem uma liderança, né, não sabem que existe conflito nessa liderança, né? Então, quem é que guarda os guardiões, né? Então, assim, a gente às vezes precisa de pessoas ao nosso lado que dê esse upzinho, porque senão a gente não consegue continuar. Então, assim, eu vejo que toda liderança ela tem que ter alguém para que possa descansar. E como tem que ter, né? Né, Neide? Não é, Grazi, Miriam? A gente precisa mesmo, verdade. Porque tem que ter pessoas que guardem os guardiões. Porque quando a gente dá a cara a tapa, quando a gente vai à sociedade, e muita gente acaba criando inimigos, né, sem querer. Mas lembre-se, viu? Jesus Cristo,
Não agradou, que dirá Popeye e Elaine. Então, doutora Elaine tá com muitos inimigos? Acredito que não, até porque eu não coleciono e nem conto. Não conta, né? De jeito nenhum. Porque assim, se não tiver, não está no caminho certo. Né? Tem que incomodar alguém. Né? Então, assim, essa questão da secretaria foi idealizado por nossa prefeita. Isso. Foi tanto essa como são secretarias novas, né? Isso. E a do deficiente, né? Isso. E a Da Secretaria pessoa. de Cultura. Foram 3 secretarias. Foram criadas 3 secretarias novas. Isso. No ano passado, todas as 3 ficaram sem verbas porque Isso. não estavam no planejamento do doutor Didi. Eu chamo ele de Didi. Né? Nem Mas por conta disso a gente deixou de fazer as ações. de trabalhar, Estávamos né? ali, Eu estava próximo, eu vi, né? E então, esse ano, com orçamento garantido, qual é a linha de ação a curto prazo, né? Eu sei que a longo prazo tem muitas, mas a curto prazo, para que a gente possa não encerrar janeiro como foi o início de dezembro, que para mim foi muito impactante, né? A gente teve 3 casos em menos de 15 dias. Inclusive, um foi preso lá no meu bairro, né? No Conjunto Orlando Dantas. Se eu soubesse estar lá, tinha... Mas assim mesmo. Então, veja, Popeye, vocês que estão nos acompanhando, né? A Ser Mulher, ela tem um olhar diferenciado para essa causa, vamos dizer assim. A gente foca o tempo inteiro na vítima, na família, nos amigos, naquele ente ali. O agressor, o criminoso, a gente deixa com a justiça. Sim. A gente não traz ele para o nosso meio enquanto para levar a comunidade, a gente traz o dado e a gente vai buscar a família para a gente dar esse aporte para essa família. Dentro da Ser Mulher, o nosso maior programa é o Ser Mulher Escuta. É dali que a gente ouve a necessidade daquela mulher através de uma escuta humanizada, de uma escuta ativa, e entrega a política pública de acordo para aquela mulher. A gente ouve por grupos e ali vai entregando. Como eu disse a você, a mulher ela precisa se preparar para romper o ciclo de violência que não é fácil, né? Existe um sentimento e dali daquele sentimento até ela entender que ela está sendo violentada no patrimônio, no lado moral, no lado sexual, no lado físico, porque as pessoas têm uma ideia de que somente a violência é a violência física. Então, quando o tiro chega, já passou por todas essas fases do patrimônio, da violência moral, da violência sexual, da violência moral e quando psicológica, e quando chega no tapa, na violência física, ela já passou por todas essas fases. E quando chega em tirar a vida daquela mulher, é o final de tudo. E para isso, durante esse período, as mulheres elas não conseguem. Como eu disse aqui, existe o sentimento, né? Para algumas pessoas elas não entendem, mas hoje, caminhando, estudando ali, né, diariamente, a gente busca estudar, entender um pouco dessa temática, né, que é a psicologia, que é o cerne da mulher. A gente ouve essa mulher de forma de escuta ativa e humanizada e a gente entrega a política pública para essa mulher, no sentido de que fortaleça e olhe para o seu prumo e rumo. Olha aqui para o seu equilíbrio e pegar o seu rumo, que é através do seu emprego ou através do seu empreendedorismo, para que você rompa o ciclo. A gente só vai conseguir assim. Mas para isso, a gente precisa... A mulher já está naquele caminho na frente, né? Então, a gente precisa já buscar essa mulher. E lá atrás, a gente precisa voltar para as escolas para buscar essas crianças e fazer assim, com que essas meninas e esses meninos de hoje, para que amanhã eles entendam que não aceitar o não aceitar uma violência patrimonial, uma violência física, uma violência moral, não é normal. Hoje a sociedade trata como uma normalidade, e que não é. Então, você falou, o que é que a gente está pensando? A gente pensa em dar continuidade, estar mais próximo da sociedade através desse seu canal aqui, porque aqui é um canal onde atinge outras mulheres, onde chega para outras mulheres, e vocês, mulheres e homens também que estão nos acompanhando, que conhecem alguém que está passando, entre em contato com a Secretaria da Mulher, para que você também faça a sua parte enquanto cidadão. Então, hoje a gente entende que é olhar para essa mulher, olhar para essa família como um todo. E aí onde entra o pai como cidadão e vou lá e vou tentar ajudar essa pessoa aqui também.
Eu tenho uma linha de abordagem diferente, né? Mas é um assunto sério. É um assunto muito A gente sério. quebra, assim, brinca, né? Porque o sorriso, ele traz alegria, né? Mas a gente tem que entender que a mulher, né, ela sempre foi essa parte do homem cuidar, né? Muitas pessoas, eu tenho um lado conservador, né? Então, assim, eu acredito na família, eu acredito na igreja, são pilares da sociedade que estão querendo quebrar e derrubar, né? Então, assim, o que eu puder fazer para que isso não aconteça, eu irei trabalhar para que isso não aconteça. Então, assim, a igreja é um setor importante, né? Eu acredito que padres, pastores, eles têm que se envolver, né? Uma ideia que eu também queria passar para a senhora é tentar reunir alguns líderes religiosos, né, para que nas igrejas sejam falados isso, orientem, né, que a gente sabe que a igreja praticamente fundou a sociedade, a igreja, principalmente a igreja católica, né, ao longo dos anos ela fundou, né, praticamente hospitais, escolas. Então, assim, em algum momento se perdeu quando a política entrou ali no meio. A politicagem. Que a política é coisa séria, a politicagem. Alguns maus políticos, né? E aí acabou se perdendo isso, né? A gente, acredito que Propiá ainda existe escolas. Aqui, se existir uma ou duas administradas por igrejas, né? Mas eu acredito que o lado espiritual ele deve estar presente também, né? Porque sem Deus eu nem acordaria. Imagine fazer o que a gente está predestinado a ser fazer, né? Então, mais uma ideia que se puder, né? E atingir essas igrejas para que possa orientar, né? As escolas já é um ponto. E na questão, eu acredito que os hospitais públicos, né, já entraria a Secretaria da Saúde também para dar essa assistência, né, uma parceria, uma ala feminina, né, uma ala que as mulheres se sentissem mais seguras, principalmente nesses casos de violência. Nós temos hoje a maternidade, né? Nossa Senhora de Lourdes ali, Lourdes Nogueira, quer dizer, né? Que lá ela trata somente de mulheres, né? Todo tipo que venha para cuidar das mulheres. E desde o nosso início das nossas ações, no mês de agosto, sempre buscamos parceria, né? De forma conjunta, trabalhar com a Secretaria Municipal de Saúde, porque, como a gente bem colocou aqui, e alguém falou, o nome dele, esqueci o nome do... Água de Moringa falou sobre a questão dos casos subnotificados, né? Então, realmente, a porta, né, a saúde, ela está sempre em ação conjunta com a Secretaria da Mulher, porque a gente entende que lá, nos CRAS, nos CREAS, tudo tem que ser falado. Como você me colocou, nas igrejas, em todo lugar, em todas as rodas de conversa, precisa ser falado sobre isso. Porque, assim, lá é no 17 de março, né, é Zona Sul de Aracaju. E que se isso fosse ampliado, é um pedido meio particular. Porque, assim, a gente está agora, graças a Deus, com uma pessoa que quer realmente resolver a política pública de Aracaju, né? E a gente vê diariamente, né, tanto com secretários como com as pessoas que estão ao redor trabalhando, e que está acontecendo, está surgindo, né? A gente consegue ser atendido. Quando eu vou, eu consigo ser recebido. Então, assim, a ampliação para a Zona Norte, periferia, porque eu acredito que lá seja um dos maiores focos na questão da violência, né? No Santa Maria e no Santos Dumont. Tem no Santos Dumont, que o maior índice de violência contra a mulher sim. fica no Santa Maria e no Santos Dumont. Então, ali quem mora naquele entorno do Santos Dumont, geralmente é atendido ali no Nestor Piva. E na região sul, que é do Santa Maria ali, é mais na Lourdes Nogueira. Então, o Nestor Piva criar uma salinha ali, uma alazinha ali, seria bacana, né? Isso aí a senhora poderia levar para ela, para que tentasse fazer isso aí. Você viu que eu já tô pedindo, né? Mas, né, tá
O tempo é curto aqui, né? 1 hora de Já bate-papo. passou, né? É 1 Meu hora de bate-papo. Deus. É rápido mesmo. Então, assim, eu vou... Doutora Elaine, para 2026, é candidata ao quê? Boa pergunta. Como eu bem falei, né? Eu faço parte de um grupo político onde a gente tem uma líder, né? A nossa prefeita Emília Correia. E o recado que nós recebemos é que o momento oportuno vai estar sendo falado sobre isso. Se você perguntar, Elaine, qual é o seu desejo nesse momento? É contribuir ainda mais para o meu estado. É contribuir ainda mais com a política pública para o nosso estado. Então, Elaine está preparada. Sabe, papai, nós estamos aqui se preparando diariamente. Então, essa questão de ir para deputada estadual, deputada federal, o que tiver, ela ainda está pronta e preparada. Mas no momento oportuno, a nossa líder ela vai fazer esse direcionamento. Quando fala assim, preparada para o Estado, é trazer recursos para o Estado, seria federal? Não, porque as eleições agora, a eleição agora vai ser uma eleição estadual, né? A eleição estadual, a eleição federal. Então, eu digo, trazer, quando a gente fala assim, Elaine, você vai ser federal, vai ser estadual, eu digo a vocês que eu estou preparada. O que a nossa líder decidir, Elaine, vamos lá, a gente está Não, preparada. porque assim, uma leitura, né, da fala, assim, quando fala assim, trazer recursos, olhe, Secretaria da Mulher Estadual, né? Olha. Fazer uma coisa mais ampla, né, em nível nacional. Porque assim, eu entendo que a política pública municipal ela está bem encaminhada, né, graças a Deus. Principalmente em Aracaju, né? Eu posso falar do meu município. A estadual, ela está meia nebulosa, né? E a do meu país está pior. A gente precisa de pessoas que vão a Brasília fazer um trabalho sério, né? E a senhora se vê comprando passagem para Brasília? Se eu me vejo comprando. Eu já te disse, papai, Elaine está preparada. Elaine é intensa. Se eu receber a missão, com certeza eu irei. Eu vi um posterzinho da prefeita, né? Dizendo que o delegado seria um excelente nome Acredito também. para o governo do estado. Acredito também. André Davi, acredito. Também acredito, sim, um excelente nome para o nosso governo do estado. Acredito. E quem seria seu voto para Senado? Meu voto para Senado, eu vou dizer, Eduardo Amorim. Eduardo Amorim. E o segundo? Segundo ainda nós estamos analisando. Tá, né? Então, assim, eu vou... Tá bem pouquinho para acabar, né? E aí eu vou fazer um bate-bola. Vamos lá. Vai ser o primeiro aqui, eu nunca fiz, né? A gente vai fazendo esse bate-bolazinho aqui, essa resenha para terminar descontraído, Vamos terminar relaxado, né? Isso. Eu vou falar e a senhora vai falando. Respondendo. Primeira coisa que a senhora... Vamos lá. Né? Prefeita Emília Correia. Para mim, uma grande líder, uma mulher que está revolucionando aqui o nosso município, o nosso estado também. Governador Fábio Mitidieri. Gosto do que ele gosta de festa, mas acho que a gente tem que olhar para a política pública. A senhora acha que ele é muito festeiro? Acho. Né? Acho não, tenho certeza. Tenho certeza, né? Eduardo Amorim, a senhora falou nele aí. Eduardo Amorim é meu eterno senador. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, né, de estar no gabinete dele na época que ele era senador, e eu acredito que o estado de Sergipe tem uma dívida muito grande para com esse homem. É um homem sério, um homem comprometido com a causa e com a política pública. André Davi. Um excelente nome. Quando eu iniciei, né, na gestão de Emília Correia, na coordenadoria, nós estávamos vinculados à secretaria, que é a SENDEC, que hoje é a Secretaria Municipal, né, de Segurança Pública Municipal, e eu acredito que seja um grande nome, acredito que ele tem um excelente trabalho que vai contribuir muito para o nosso estado. Que bom, eu acredito isso também, né? Acredito. O vice-prefeito Ricardo Marques.
Ricardo Marques, eu tive a oportunidade, né, de conhecer enquanto vereador também, enquanto vice também. Acho que é um excelente nome para estar, né, disputando aí. E eu acredito muito na política dele também. Ricardo Vasconcelos, o presidente da... Tive pouco contato com ele, né? Tive pouco contato, mas assim, não tenho nenhum julgamento, né? Vamos dizer assim, para a política, vamos dizer. Mas tive pouco contato. Valmir de Francisquinha. Valmir de Francisquinho, gosto demais. Né? Valmir, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, que ele fala muito com o coração, mas ele é uma pessoa que olha muito para o próximo. Que bom. Eu vou encerrar por aqui esse bate-bola. Né? Isso é só para descontrair, é só para relaxar, né? A gente gosta de deixar isso bem claro, que aqui é um bate-papo. A gente trata de assuntos sérios, mas também a gente brinca, descontrai, porque a vida ela não é feita só de seriedade. Exatamente. A gente está nesse mundo louco, mas a gente vai embora. E precisa trazer leveza, né? Precisamos deixar a leveza por onde a gente passa. Tá certíssimo. Doutora Elaine, eu queria agradecer. Meu amigo tem pergunta? Não, você fez o bate-bola aí, eu faço na minha última pergunta. O que é que a doutora Elaine achou do Estúdio Mix? Adorei o estúdio, parabéns. A primeira vez que estive aqui e vou recomendar, e acho que venham fazer aqui também, viu? Mas parabéns aí pelo estúdio, o espaço, bastante acolhedor. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é através dessas oportunidades que a gente leva para outras pessoas também a nossa verdade, a nossa leveza e gratidão. Eu não perguntei de Popeye. O que é que a senhora acha? Então, Popeye foi uma pessoa que chegou assim na minha vida de forma inesperada, mas com uma esperança. E vejo uma seriedade muito grande e acredito que tem um potencial enorme para o nosso município e para o nosso estado também. Aquela questão do que você disse lá no início da nossa conversa sobre a questão de não ter sobrenome, de não ter nome, disso, aquele outro, mas tem um trabalho, tem uma seriedade, tem uma lealdade, tem um desejo muito grande de fazer mudança e é entrar na fila e vamos embora, que eu estou nela também. Espero que não demore muito para eu chegar na frente dessa fila aí, para que a gente possa chegar e alcançar nossos objetivos. Dona Elaine, muito obrigado de coração. Eu que agradeço. O Estúdio Mix, sempre dando um apoio aí. Inclusive, o nosso ouvinte aqui, Água de Moringa, disse que quer gravar o podcast dele aqui. Aí. Olha, traga ele pra cá, traga o homem pra cá. É nosso amigo Jota. Ele é um cara que luta pela cultura do nosso estado, né? Ele faz cordel. Ah, que maravilha. Ele é um cara muito inteligente no cordel. Então, assim, depois queria apresentá-lo, né? Quem sabe ele faz um cordel do Ser Mulher aí. Isso, eu gostei. Olha ali, Água de Moringa tá desafiando agora, viu? Eu faço aí, a gente vai levar para lá na secretaria. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra. A senhora sabe que é sempre uma honra estar com a senhora. Eu que agradeço. Energia muito boa essa mulher tem e um futuro extraordinário na política sergipana. Amém. E que Deus lhe abençoe. Nos abençoe. E continue o que a senhora está fazendo, que está sendo bonito. Obrigada. Obrigada a vocês que nos acompanhou, que está nos acompanhando. Vai ficar salvo, né? Vai. E seu Maurício vai assistir amanhã, né, seu Maurício? Um abraço para o senhor, seu Maurício. E muito obrigada mais uma vez. O Instituto Mix está de parabéns, viu? Valeu, meu irmão. Um abraço. Fui.